Olá! O vídeo de hoje vai ser sobre de onde surgiu a palavra vegano. Até 1847, os vegetarianos eram chamados por outra palavra, pitagóricos, em referência a Pitágoras, esse mesmo da matemática, que seguiu uma filosofia vegetariana. A criação de um nome é importante porque ela facilita a expressão sobre determinado assunto. É como se alguém dissesse, peraí, isso aqui é importante. Vamos dar um nome para isso? A palavra vegetariano deriva da palavra latina vegetus, não sei como se pronuncia, que significa sadio, bom, enérgico, com vigor físico e mental. Desde o início, a palavra vegetarianismo já está associada à sua filosofia de vida e ao vigor físico e mental. A palavra vegetariano, ao longo do tempo, foi sendo deturpada. Os vegetarianos eram o que hoje chamamos de vegetarianos estritos, mas com o passar do tempo, algumas pessoas passaram a se autodeclarar vegetarianos mesmo consumindo ovos e leite, e a palavra foi se deturpando. Então foi necessário criar uma nova palavra para se referir ao que antes eram os vegetarianos. O problema de pessoas se declararem vegetarianas consumindo ovos e leites era que fazia com que a palavra vegetariano perdesse o seu significado e a sua história, chegando num ponto que algumas pessoas acreditam que vegetarianos são pessoas que apenas não consumem a carne vermelha. Por isso, foi necessário criar uma nova palavra para se referir àquelas pessoas que antes eram chamadas de vegetarianos. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez eu fui num restaurante e, já acostumado com as pessoas não saberem o que é veganismo, perguntei pro garçom, você teria alguma comida vegetariana? Porque dentro das opções vegetarianas eu ia escolher aquela que fosse vegana. E o garçom respondeu pra mim, eu tenho linguiça com queijo. Hã? Eu lembro que eu olhei pra ele, não entendi nada, fiquei puto e fui embora. Depois, voltando pra casa, que eu lembrei, pera, algumas pessoas acham que ser vegetariano é apenas não consumir carne vermelha, o que é uma noção errada do que é ser vegetariano. E eu realmente acho que não foi por maldade. Voltando à história, no final do século XIX, Francis Newton propôs um nome para designar aqueles que seriam os veganos. Anticreofagista. Imagina só, ao invés das pessoas me apresentarem, esse aqui é meu amigo, Fernando Vegano, iam falar, o Fernando criou... o Fernando. Porque elas iam desistir de pronunciar essa palavra ou então não iam nem lembrar como se fala. Outras pessoas também tentaram criar palavras para se referir ao que hoje chamamos de veganos. Vou dar alguns exemplos. Benivores, biomanagers, ou seja, nada a ver. Sanivore. Foi então em 1944 que Donald Watson finalmente criou a palavra vegano. Reza a lenda que Donald Watson cansou de escrever a palavra Total Vegetarian, que era como os veganos eram conhecidos na época. Então ele decidiu criar uma palavra para que se referisse aos veganos. O que eu mais gosto dessa história é a explicação de por que o nome veganos. A palavra vegano é derivado da palavra vegetariano, que são as 3 primeiras letras do vegetariano, veg, e as 3 letras finais, ano. Juntando isso fica vegano. A explicação dada para que houvesse essa variação da palavra é a seguinte, abre aspas, o veganismo começa com o vegetarianismo e o sustenta até suas conclusões lógicas, fecha aspas, por isso, do início ao fim. Muito obrigado por assistir esse vídeo e me segue lá no Instagram e acompanha o lançamento dos próximos vídeos. Eu também queria contar uma história lá do século XXI sobre uma frase que se chama se inscreva no canal, associada a outra palavra chamada like. Tchau!